Não vai. Aí é o limite do dólar. Ok. Foi câmbio, tudo bem. Em seu discurso de posse, o presidente Bolsonaro disse que vai livrar o povo do socialismo. O que o senhor entende disso? O que ele quis dizer, né, num mundo que o socialismo praticamente não existe mais? O inquietante aí é que isso é num discurso de posse, que costuma ser uma certa plataforma mais documental, mais projetada para a história, feita a muitas mãos, com muitas reflexões, com olhar crítico da assessoria, portanto não é um arrobo de palanque. E o que ele repete aí é um arrobo de palanque que basicamente tem a premissa, que é uma tragédia brasileira contemporânea, da ignorância do nosso povo. Ele supõe que o nosso povo é burro, que é incapaz de ajuizar o que é socialismo, e ao afirmar isso, não é, esconjura nessa palavra socialismo todo o ranço conservador, que tem dois planos, né, o conservadorismo em matéria de costumes, onde ele vai tentar afirmar sua tentativa de cumprir a promessa, e o conservadorismo econômico, que vai ter uma gravíssima contradição, nós podemos explorar nessa nossa conversa hoje, entre uma direita nacionalista, de um núcleo militar muito amplo dentro do governo, que tem uma formação nacionalista, embora de direita, e essa direita transnacional, entreguista, cuja cobiça, né, está avançando muito fortemente nas questões estratégicas do Brasil. A Embraer, Petrobras, são coisas bastante práticas que me protegem de qualquer olhar paranoico. E isso é uma tragédia, porque significa que o camarada, ao iniciar o governo, anuncia que vai permanecer no palanque, dizendo bobagens superficiais e tal. Isso dá a ele uma longevidade muito artificial, e isso só se afirma na agitação de um antipetismo também superficial, epidérmico, onde está a denúncia da corrupção, a denúncia da manipulação, não é, de interesses identitários e do enfraquecimento da sociedade civil brasileira pela cooptação, que são os erros agora do campo da esquerda hegemonizada pelo PT nesses últimos 20 anos. O Bolsonaro disse ainda, já que você falou de corrupção, que não aceitará corrupção nem privilégios. Mas antes mesmo da posse, a mulher dele já teve seu nome envolvido num suposto esquema de desvio de dinheiro de assessores do seu filho na Assembleia do Rio. Agora que ele é presidente, não seria bom que esses casos todos ficassem bem esclarecidos? É imperativo, especialmente para quem assentou na pedra angular do moralismo, a própria identidade da sua governança, da sua vitória eleitoral, que essas coisas não passem assim tão rápido. E, nesse sentido, o simbólico da presença do Moro, né, um juiz exibicionista, chibata moral da nação, não pode ser relativizado o valor com que você olha os seus antagônicos, a sua oposição, né, com lupa para tudo que for contradição no campo moral ser hipertrofiado, transformado em escândalo deslegitimador e constitutivo de um outro projeto, e assentar esse outro projeto nisso. Mas, de novo, é uma aposta numa ignorância que o nosso povo não tem. O nosso povo está cansado das contradições do PT, predispôs-se, essa é a maior força vitoriosa no Brasil, a um antipetismo, mas essa força se reúne para negar. Na medida em que ele assume o governo, ele agora precisa afirmar. E aí tem coisas práticas. O Bolsonaro, como deputado, já malversou verbas do seu gabinete. Se ele fosse prefeito, o mesmo padrão moral é autorizado que a gente imagine que ele também teria malversado. Se ele tivesse sido governador, se ele tivesse sido ministro. E agora, mais concretamente, né, nós já temos a iminência absolutamente flagrante. Quer dizer, o Sérgio Moro não pode, assim, rapidamente se liberar, porque há aqui um componente de natureza legal, trata-se de uma notícia-crime potencial, e uma questão de moral, de decência, que é, volto a dizer, uma pedra angular escolhida por eles para afirmar a razão de ser da mudança que deu ao Bolsonaro o mandato. Então, é preciso dizer o seguinte: se o Bolsonaro emprestou para o tal Queiroz o dinheiro, cadê o cheque? Que dia foi? Essa foi uma nova operação Uruguai que o Collor fez para tentar limpar? Que data foi? Foi antes ou foi depois da escandalização? Para tentar cobrir a coisa. Se for um empréstimo, de onde saiu o dinheiro do Bolsonaro para emprestar? Então, tem coisas concretas relativas ao presidente. O outro é senador. Dentro do gabinete dele fica flagrante que ele estava praticando uma coisa que, aliás, é um escândalo meio vulgar no Brasil. Um cerco de assessores fictícios, laranjas,
que dão o seu nome para receber dinheiro público e entregam esse dinheiro público, lavando esse dinheiro para o político gastar sem prestar contas. Isso é apropriação indébita. Isso, sob o ponto de vista do titular do cargo, é peculato. Então, é um conjunto de notícias crimes que o senhor Sérgio Moro está obrigado a esclarecer à nação brasileira, e eu quero dar um tempo, né? Eu não quero ser um trombeteiro, que nem um petista raivoso, que é o bicho mais parecido com o bolsominion. Deixa ele tomar pé aí. Daqui uns 100 dias, eu tenho toda uma plataforma por onde eu vou começar a cobrar as coisas, que é o papel que a população brasileira deu a mim. O novo governo também mostrou qual será a relação dele com a imprensa. Os jornalistas foram cerceados de trabalhar livremente na posse. Hoje, Olavo de Carvalho, que é o guru da família Bolsonaro, sugeriu ao presidente expulsar os correspondentes da imprensa internacional do nosso país. O senhor acredita que isso possa acontecer? O que representa? Não creio, porque o poder do Bolsonaro está circunscrito à Constituição Federal Brasileira e ao conjunto de leis da nossa pátria. E esse é o nosso papel. Nosso papel não é ficar bancando birrento, sair da posse, fazer de conta que é tão radical que nem sequer vai dar rito formal da democracia, como a cúpula do PT acabou de fazer. E eu preciso dizer isso porque o que está em jogo é o futuro do país. E a nossa prática vai indicar que tipo de comportamento ou de compromisso democrático nós temos que ter. Então, o papel da oposição, onde nós somos postos pela maioria do povo brasileiro, é, basicamente, estimular o Bolsonaro ao jogo democrático, atraí-lo para o jogo democrático, estimulá-lo ao jogo democrático, de onde ele pode tirar algum êxito, não é? Se não, obrigá-lo ao respeito à institucionalidade, que é onde cai a questão que você me colocou. Eu não vejo a democracia brasileira, até o presente momento, ameaçada na sua centralidade institucional. A qualidade da democracia brasileira já está pervertida, porque quando você tem o chefe da nação, por ela eleito, por ampla maioria, sinalizando valores tão deploráveis, cá embaixo, não é? Está lá o filho da puta chutando um idoso, desculpa a expressão, chutando um idoso no meio da rua, eu não vejo outra expressão para falar, porque nós precisamos desqualificar esse tipo de gente. Está o outro assassinando ou maltratando uma pessoa por orientação sexual diferente, enfim, e isso tudo já desqualifica um pouco os nossos costumes, as nossas práticas democráticas. Mas nosso papel é obrigar a institucionalidade democrática ao senhor Bolsonaro. Portanto, por exemplo, qualquer providência na direção de um disparate como esse já teria uma repulsa internacional importante, mas nós apresentaremos, através das nossas bancadas, um decreto legislativo destruindo essa ordem absurda, uma vez ela acontecendo. Apenas 46 delegações... Naturalmente, temos também que chamar o Supremo Tribunal Federal a sair da sua histórica e antológica omissão para ser também aquilo que lhe é razão de ser, de existir, que é ser o guardião da Constituição. Apenas 46 delegações compareceram na posse de Bolsonaro, o menor número desde a redemocratização do país. Isso pode ser o sinal de problemas com o comércio exterior? Em 9 dias de transição, eu assisti aterrorizado com a minha experiência ao disparate, não é, ser praticamente o centro da retórica oficial nesse negócio intrincado, complexo, delicado, que tem ancestralidades históricas, tem limitações, tem constrangimentos, tem tradições, uma série de fatores muito complexos envolvidos, tudo reduzido à conversa mole desses filhos problema do senhor Jair Bolsonaro, o senhor presidente da República, ou dos seus auxiliares ou dele próprio. Então, tome lá. A quem aproveita a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém? Aonde está essa demanda? Em que o Brasil influencia na paz no Oriente Médio, que é um valor que a gente deve ajudar a perseguir? Em que ajuda? Mas imediatamente a Liga Árabe já sinalizou restrições, e são nossos maiores importadores, por exemplo, de carnes de caprinos e ovinos. Eu ouvi o disparate, não é, de um constrangimento com a China. E a China imediatamente também já publicou no jornal oficioso do partido uma resposta algo superior ao que eu imaginei que fosse a delicadeza dessa relação. Nós fizemos a bobagem de isolar a Venezuela,
E agora estamos assistindo a Rússia e a China, a Rússia já com operações militares, o que viola tradições que o Brasil não devia tolerar de potências estrangeiras, fazendo manobras, inclusive com cargueiros, com bombardeiros capazes de transportar armas nucleares que nunca frequentaram o território sul-americano. Então, são disparates. Agora eu vi o filho dele, que é, para mim, um idiota completo, né, mas arrogante, dando palavras assim, admitindo que o Brasil vai se intrometer na questão do Irã, quando nós somos os autores, os brasileiros, da fórmula imaginosa com que nós conseguimos que o Irã evoluísse na questão do desarmamento nuclear, que instabiliza o já fragílimo equilíbrio naquela região do Oriente Próximo e do Oriente Médio. Ou seja, muitos potenciais problemas estão derivando daí. A negação do Mercosul foi outra. Olha, esses imbecis não sabem que o Mercosul é o quarto destino comercial do Brasil. Assim como a Venezuela, em momentos razoáveis de estabilidade, dava um superávit bilateral para o Brasil de algo ao redor de 5 bilhões de dólares. Então, assim, por onde você olha, o disparate derivado do despreparo e da interdição ideológica orientando coisas graves, com uma equipe que, enfim, para dizer o mínimo, deplorável, fraca, ruim, destreinada. São preocupantes as coisas do Brasil. Você acha que Bolsonaro conseguirá aprovar as reformas no Congresso? Acredita que o governo conseguirá construir um pacto de governabilidade junto ao Legislativo? Ele tem essa força, porque essa energia do começo, né, essa coincidência da sazonalidade, da mudança de ano, com a mudança de governo, predispõe a sociedade brasileira, e eu tenho sintonia com o coração do povo, a ajudar. As pessoas são meio despolitizadas, elas não compreendem bem, voltam muito na superfície, no caso do Bolsonaro mais gravemente ainda, mas ficam meio que predispostas a aceitar as iniciativas do governo. É evidente que, na prática, quando se trata de interesses tão graves, concretos, centrais da vida do conjunto da sociedade como a nossa, como é a agenda brasileira, esse filtro do parlamento tem uma relevância muito grande, embora seja muito vulnerável também a esse expediente da rua que diz assim, ajuda o homem. O homem foi eleito, ajuda ele, não atrapalha. E nós temos que ter essa sensibilidade, não em respeito ao Bolsonaro, que já merece só porque é o presidente, mas em respeito aos 50 e tantos milhões de eleitores brasileiros que acertadamente ou equivocadamente deram a ele a maioria. Essa é a razão, isso é que nós precisamos entender, nós precisamos homenagear o povo, para que esse povo volte a acreditar na democracia, volte a acreditar numa proposta mais consequente, mais progressista, e não aceite esses reducionismos ridículos que vão levar a nossa sociedade a momentos ainda mais graves. Isto dito, eu diria para você que eu não sei e acho muito improvável. Nós estamos falando hoje no dia 2 de janeiro. Eu, Ciro Gomes, que sou funcionalmente obrigado a acompanhar as coisas, não conheço uma única proposta do governo. A não ser legalizar as armas. Não conheço nenhuma. Não, a retórica está aí, mas legalizar as armas por medida provisória, eu duvido da legalidade disso. Acho que, inclusive, o Supremo tenderá a dizer inconstitucional. Mas aí nós precisamos separar. Existem duas agendas. Numa ele vai reinar mais facilmente, que é essa agenda, vamos dizer, de costumes, lato sensu. Então, redução de maioridade penal, facilitar o acesso à arma, agravar a legislação de execução penal, porque a sociedade brasileira está realmente cansada da violência impune e está, mais do que em qualquer outro assunto, predisposta a experimentar inovações. Redução da maioridade penal, todos são equívocos, simplificadores, grosseiros, mas ele vai tentar, e nisso ele demonstrará que está tentando cumprir a promessa, o que vai mantendo o capital político dele com uma certa sobrevida. A outra agenda, que é para a qual nós devemos chamá-lo, atenção PT, presta atenção no serviço, nós devemos chamá-lo para a agenda do emprego, palavra que ele não citou uma vez sequer, nem no discurso oficial. Nós devemos chamá-lo para a questão do juro, nós devemos chamá-lo para a questão da inadimplência dos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, nós devemos chamá-lo para discutir a condição da aposentadoria, nós devemos chamá-lo para discutir aqueles assuntos que ele vai fugir deles. Por quê? Porque aqui tem dois problemas. Primeiro, o problema em si é muito grave. Segundo, ele não entende o problema. Segundo, a equipe dele não entende o problema e, quando entende, entende de forma equivocada. Portanto, o remédio que eles vão propor vai ser um remédio errado.
que provavelmente tenderá muito mais a agravar a doença socioeconômica do Brasil do que mitigá-la. Seria um grave erro a gente aceitar a provocação do Bolsonaro de discutir identitarismos. Eu não estou desfazendo a importância da agenda identitária, mas se a gente for discutir o identitarismo, o que é que a gente faz? A esmagadora maioria do povo brasileiro, que é pobre, está desempregada, está assustada com a violência, está maltratada na rede de saúde, essa gente toda tende a entender nossas razões se nós discutirmos essas razões. Mas se a gente for discutir kit gay, se a gente for discutir... Não é que o assunto não seja grave, eu estou só dizendo que o Bolsonaro não pode escolher o campo de batalha. Por quê? Porque a nossa sociedade, sendo pobre, se identifica conosco na velha luta de classe. Mas ela é uma sociedade que tem uma moral conservadora, crescentemente evangélica, neopentecostal, católica, cristã, para cujos esses temas eles se dissociam de nós e trabalham contra seus próprios interesses. Essa é a essência da guerra híbrida, que esses imbecilóides da burocracia do PT não estão entendendo nada. O senhor, como terceiro colocado na eleição, se coloca como uma liderança na oposição. O senhor acha que é possível uma frente de oposição com o PT ou o senhor acha que é impossível? Acho. Nosso inimigo não é o PT. Agora nós precisamos também não nos comprometer. Estou falando do ponto de vista histórico, não é Ciro Gomes, não é a minha liderança que é irrelevante. Nós precisamos dar ao jovem brasileiro uma plataforma em que ele não precise de um salvador da pátria, que ele não precise de um guru, que ele não precise de um líder carismático que, preso de dentro da cadeia, fica mandando recado como é que vai fazer. Isso é o fundo do poço do pensamento progressista. Não quer dizer que a gente abandone o Lula, ou que eles abandonem o Lula. Estou só dizendo que enquanto a agenda do país for obrigar o povo brasileiro a pensar que a nossa questão central, em meio a desemprego, a violência, a deseducação, a saúde pública precária, enfim, a inadimplência, a humilhação do SPC, tudo isso, nós vamos encimar isso com a agenda identitarista ou o Viva Lula, ou Salve Lula, ou posse simbólica do Lula, nós estamos fazendo exatamente o que o Bolsonaro quer que a gente faça, porque foi assim que ele reinou. Ele não ganharia no Brasil, em nenhuma hipótese do Brasil que eu conheço, se não fosse o antipetismo que o petismo cevou. Por quê? O Palocci, espera um pouquinho, o Palocci é réu confesso. E o Palocci não é um petista periférico, o Palocci foi o homem a quem o Lula outorgou, atribuiu, escolheu para comandar a economia do Brasil por 8 anos. E a Dilma escolheu para comandar o governo, ainda foi promovido. O Levi foi escolhido pela Dilma, o Michel Temer foi escolhido pelo Lula. Se a gente ficar alisando essas coisas, porque é pela dor que a gente tem do Lula estar onde está, nós não vamos pensar realmente na questão nacional brasileira. Esse é o problema. Isso dito, o que vai ditar o caminho é a prática. Então, repare, ontem foi o dia da posse. O que é a posse? A posse é o ato formal que homologa pelo rito democrático, burguês, formal, que aquele que colheu a maioria dos votos vai, a partir daquele momento que ele assina e faz o juramento, governar o país. Cabendo àqueles outras forças que não tiveram este privilégio de ter a maioria dos votos, fazer a oposição, vigiar, cobrar, etc, etc. O que é que faz a burocracia do PT? Se retira. Ora, quando o Aécio nega reconhecer o sucesso eleitoral da Dilma, começa a plataforma do golpe. E o PT soube denunciar isso. Como é que se explica para o povo brasileiro que um adversário nosso, por mais deplorável que seja, e o PT ficou calado durante o primeiro turno inteiro porque escolheu o Bolsonaro de adversário. O PT só tinha palavra azeda para mim. E eu agredi, ataquei, fui para cima do Bolsonaro com toda a dureza, que inclusive me é peculiar. O eleitor deve se perguntar também o seguinte: o senhor fez parte dos governos Lula, Dilma, o seu irmão também. Por que só agora o senhor descobriu todos esses problemas? Por que só agora o senhor está dizendo isso? Não, eu fiz parte do governo Lula no primeiro governo, certo? E a gente no Brasil é obrigado a ser pelo que é e pelo que nega. Então eu fui candidato a presidente da República. Em 98, o Lula candidato. E eu já estava ali com uma posição parceira, vizinha, mais diferente da do PT, ainda não experimentado no governo. Depois eu fui candidato em 2002. E o povo me deu de novo o terceiro lugar. E eu
apoiei o mais vizinho, fui ministro do Lula. Quando as coisas começaram a errar, eu não aceitei mais ser ministro. Essa é a minha história. Pelo contrário, o meu irmão aceitou e eu votei na Dilma. Eu votei na Dilma contra todas as contradições. Por quê? Porque o outro lado era o PSDB e o Aécio, que eu era obrigado, se o povo brasileiro não sabia, eu era obrigado a saber quem era. Então, veja bem, você vota no seu como agora. Eu fui candidato a presidente. O que eu fiz dessa vez? De campanha eu não faço mais. Né? Votei no Haddad e como cidadão. Mas não voto mais dessa burocracia do PT, não faço mais campanha com ele, nunca mais. Porque de lá para cá, Florestan, se corromperam. Agora, essa é a triste, dura e sofrida realidade. Apodreceram, tomaram gosto das belezas do poder, das benesses do poder. O senhor falou várias vezes na nossa conversa que sempre focou no que seria melhor para o país ou menos ruim para o país. Eu lembro da eleição de 89, quando o Lula foi para o segundo turno e o Brizola ficou fora. E eu me lembro do encontro do Lula com o Brizola, logo depois do primeiro turno, e o Brizola disse o seguinte para o Lula, como primeira frase no encontro dos dois: menino, você me roubou a presidência, você sabe disso, então trate de ganhá-la. Por que você não fez o mesmo com a Haddad? Porque eu já fiz o mesmo com a Dilma. Já fiz o mesmo com a Dilma. Lá atrás, a Dilma era uma pessoa sem nenhum treinamento, sem nenhuma vivência com a vida brasileira, nunca tinha disputado uma eleição e o Lula, aproveitando a justa popularidade que tinha, resolveu impor a Dilma contra todos nós. Estávamos eu ali, inclusive com predileção nas pesquisas, estava o Eduardo Campos, um belo de um quadro, e o PT, porque o Lula não permite, não tinha nenhum quadro. Ele foi escolher uma pessoa que nem tradicionalmente do PT era, que era a Dilma, que era afiliada ao PDT. Por quê? Para mandar. E aí no que deu? Porque o petista quer agora que a sociedade brasileira pense que tudo que aconteceu no Brasil foi depois da Dilma. Não foi não, essa crise foi criada na constância do governo Dilma. A Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego e entregou para o Michel Temer com 14% de desemprego. Nomeou o Levi, ministro da Fazenda. Toda essa trama, o Lula impôs agora, na campanha do Haddad, o Lula impôs, isso é inacreditável para quem conhece a vida como eu, o Lula impôs ao Haddad, não só o assessor de imprensa, secretário particular, tudo, mas impôs o coordenador de campanha, sabe quem? Sérgio Gabrielli. Sabe quem é o Sérgio Gabrielli? Presidente da Petrobras durante a constância dos escândalos. Então o povo brasileiro não sabe, mas assim, eu vinha conversando com o Haddad sobre esse assunto, na medida em que o Haddad aceita participar de uma fraude, vamos entender bem, todas as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato pela lei da ficha limpa. E eles impõem a candidatura do Lula, mentindo para a população brasileira, explorando a boa-fé do nosso povo mais pobre, para fazer o quê? Comover o povo até o limite da eleição e botar uma pessoa sem autoridade. Qual é o partido político, Florestan, do planeta Terra, que escolheria, da direita, da esquerda ou do centro, que escolheria para candidato à presidência da República um camarada cuja vivência eleitoral anterior fora perder as eleições, meros 2 anos atrás, na reeleição para prefeito de São Paulo, em todas as urnas. O brasileiro precisa saber, o Haddad, meu querido amigo, prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição com apoio do Lula e meu. Mas foi para o segundo turno, o senhor não. Não, eu estou só dizendo que o Haddad foi escolhido candidato a presidente da República na seguinte circunstância: 2 anos atrás, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, perde as eleições em todas as urnas. Ele não foi para o segundo turno, ele perdeu a eleição no primeiro turno, tirou 16% dos votos. Ele não foi para o segundo turno. Ele não tirou o 3º lugar. Não aconteceu o segundo turno. Um falsante como o Dória ganhou as eleições em cima dele, em todas as urnas. Será que não tem um mínimo de humildade do que a população de São Paulo... Aí vem o seguinte, na eleição agora, no segundo turno, eu ganhei a eleição no Ceará, no segundo turno ele tirou 70% aqui no meu estado. Como foi no estado dele? Ou nós vamos chamar 68% do eleitorado do estado de São Paulo de fascista? Assuma o PT, eu não aceito isso. Pois esse é o resultado das eleições do segundo turno em São Paulo. A terra do Haddad, ele tirou 32% dos votos válidos e o Bolsonaro tirou 68%. Será que não há nenhuma lição para se tirar disso? Fica tudo na conta do fascismo? Eu não aceito
que 68% do eleitorado de São Paulo seja fascista. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 70%. O Bolsonaro ganhou em Minas Gerais com 70%. Será que não há um mínimo de humildade para a gente entender estados que votaram no Lula com grande generosidade em todas as eleições? A Dilma ganhou em Minas contra o Aécio. A Dilma ganhou no Rio de Janeiro. Fala que é Nordeste, estou falando, no Sul era 80%, 70%, 75%. Não há nenhuma lição para o PT aprender. Será possível que nós vamos agora considerar que o povo brasileiro, na proporção de 65% a 68%, é tudo fascista? Isso não cabe na cabeça de ninguém, que o PT assuma essa contradição, eu não. O senhor acha que hoje o ex-presidente Lula é um preso político ou um preso comum? Ele é um preso comum. Vai dizer que eu digo isso com prazer? Não, não digo com prazer, porque tem uma contradição na origem. Se o Lula é um preso político, ele não tinha que recorrer aos tribunais. O Lula é condenado, não é pelo Sérgio Moro, contra quem eu sempre levantei a minha crítica. O Lula é condenado por unanimidade do Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre. O Lula tentou 10 recursos, 15 recursos nos tribunais superiores, STJ, STF. Portanto, por definição, eu que não exploro, né, essa lógica de ignorância, eu aposto na inteligência do povo. Por definição, o Lula é um preso comum. Doído porque ele não é uma pessoa comum, é um nosso ex-presidente, fez muita coisa boa pelo país, tem muita gente que o idolatra, muita gente que gosta dele, outras detestam, odeiam. Portanto, ele não é uma pessoa comum para a gente não prestar atenção no assunto. Mas se o Lula entende que ele é um preso político, evidentemente que ele não podia estar recorrendo às instâncias formais. O senhor disse na Globo News que não havia crime, que o Lula Eu não sou foi condenado advogado, sem crime. eu sou advogado e professor. Eu acho a sentença frágil. E explico. É que no Brasil vige o direito positivo, assim como vige o direito positivo da tradição romana, lusitana, positiva. Ou seja, vale o que está escrito. Então, no Brasil, no direito penal, a nossa tradição é que todos são inocentes até prova definitiva em contrário, e assume-se claramente que a prova definitiva em contrário transita a sentença em julgado quando dela não pende mais nenhum recurso. Portanto, há toda uma malversação da tradição jurídica brasileira nesse processo. Isso é um assunto. Mas isso não transforma o Lula num preso político, dado que ele aceitou a dinâmica. Eu, por exemplo, fui muito violentamente criticado, isso o PT esquece, quando eu propus, na medida em que ele sofreu uma coercitiva injusta e ilegal, que se a gente achasse que ele era um preso político, a gente devia subtraí-lo dessa arbitrariedade e homiciá-lo numa embaixada e tentar um asilo político. Esse é o caminho de quem compreende a luta política. Nós estamos na América Latina, nós estamos na América do Sul, conheça a história brasileira. O Brasil deu asilo até o Stroessner. O Brasil deu asilo ao Stroessner. Então, Grande legislador. sim, mas demos por questão de equilíbrio e tal, e a esquerda nunca denunciou isso porque consideramos razoável, né, fazer isso para ajudar o Paraguai a se livrar da ditadura e se redemocratizar e tal. Estou só dizendo que eu conheço a história. Mas não, recurso, apelação, aceita o rito, legitima o processo, e os tribunais superiores, Florestan, são praticamente 100% nomeados pelo PT. Peraí, vamos lá, apostar na ignorância do povo, tudo bem, mas eu considero que o povo é inteligente e a mim não dá para tratar com a ignorância. Os tribunais superiores brasileiros, especialmente o Supremo Tribunal Federal, foram constituídos praticamente todos pelo PT. O senhor foi 3 vezes candidato à presidência da República. Qual o futuro que o senhor vislumbra politicamente? O senhor pretende ser candidato de novo? O senhor pretende outros caminhos? A minha missão hoje é ajudar, especialmente o jovem brasileiro, a entender o nosso país e a formular um caminho. A isso eu estou dedicado, vou seguir fazendo palestras, vou seguir atendendo o convite dos jovens sem que eles tenham qualquer ônus. Vou tentar ganhar dinheiro por outro caminho para poder fazer isso, atender. Estou lançando um livro, estou passando uma revisão que é basicamente uma plataforma, né, que compreende o Brasil, que põe em discussão determinadas coisas, chamando o debate para a inteligência e não para essas mistificações, né, superficiais, porque o bicho mais parecido com o bolsominion, né, esses fanáticos do Bolsonaro, para quem ele pode fazer o que quiser e eles relativizam, é um petista fanático, é a mesma coisa.
Então o PT, esse fanático do PT, pode acontecer o diabo, eles vão relativizando o diabo, né? Então quando o Aécio nega a legitimidade ao mandato da Dilma, é golpe. Quando o Renan Calheiros, né, liderando o Senado, onde se pratica o golpe, né, faz o golpe, é golpe. Depois o Haddad se apresenta aliado do Renan Calheiros. Aqui no Ceará, Eunício Oliveira, meu adversário, e com quem eu briguei por causa do PT, porque votou no impeachment, nós demos 2/3 dos votos contra o impeachment, era golpe. Agora o Lula impediu a Dilma de ser candidata aqui no Ceará, para a qual ela tinha sido convidada e tinha aceito, para impô-la lá em Minas Gerais, onde ela desmontou a aliança do Fernando Pimentel, ajudando a derrotar o Fernando Pimentel, para apoiar o Eunício Oliveira, a quem o Lula e o PT deram R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. Vai para o diabo a burocracia do PT. Eu estou dizendo aqui que o Lula e o PT deram na Petrobras contratos de R$1 bilhão sem licitação para o seu Eunício Oliveira. Isso tem como provar isso? Eu disse para o Lula, não, o nome da empresa é Manchester. É muito simples, qualquer da imprensa olhar. A imprensa brasileira tem muita submissão à Petrobras, por causa das verbas publicitárias, mas o maior contrato são 300 milhões naquela época. E chama-se Manchester a empresa. E ela faz o que, a Manchester? Terceiriza serviço. Tudo picaretagem, da pura. O Sérgio Machado metia a mão na Transpetro, eu cansei de dizer isso ao Lula. Então, PT, vai devagar comigo. Vai devagar comigo, porque eu não gostaria de transformar o PT em meu adversário. Mas você está transformando. Não estou transformando, não. Cada vez que eles vierem com uma dessa, e agora veio da sua pergunta, não porque você interpreta, mas eles estão dizendo, eu vou dizer por que eu não pude apoiar mais o PT. Sabe, eu engoli tudo que eu podia engolir e regurgitei. Agora, o livro já tem nome? Ainda não, ainda não. E ele é um livro mais reflexivo? É um livro de macroeconomia, mas tem algumas digressões políticas, filosóficas, né? Por exemplo, a parte que me comove mais é uma elaboração que eu faço de tentar explicar mais remotamente essa angústia existencial da juventude no mundo e no Brasil. E é que entre nós, modernamente, né, o turbocapitalismo liberal transformou a felicidade numa busca vã pelo consumo. Então, o garoto pobre conhece todos os padrões elementares do êxito social, os símbolos de aceitação dele pelo grupo, num padrão de consumo, não tem renda para isso e começa aí a grande angústia. Vem a pirataria para oferecer a falsa sensação de um consumo elementar simbólico e depois vem a violência. E que nós precisamos tirar a humanidade disso. E é o papel hoje de um político que tem um pouco mais na cabeça, além de preocupações com essa mesquinharia eleitoral. Então, nós precisamos ensinar o garoto, o jovem, a criança na escola, ao invés de fazer uma única pergunta no ato de consumo, fazer 3. Quanto custa, que será sempre uma pergunta difícil, porque a renda é sempre menor do que a expectativa de consumo, mas temos que perguntar no ato de consumo a quem aproveita economicamente esse ato de consumo, se aproveita a nossa comunidade, a nosso vizinho, ou se nós estamos simplesmente servando um padrão, né, de consumo irreal, que está matando o planeta Terra. E essa é a terceira pergunta. O meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem, no rejeito? Enfim, são especulações que estão aí. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você. Um bom ano para você. Para todos. Obrigado.